também para trazer uma notícia que o UOL divulgou agora há pouquinho, que eu acho que de extrema importância e que tem tudo a ver com o que a gente está acompanhando na CPI da Covid. A gente falou mais cedo sobre o gabinete do ódio, algo que está sendo investigado pela Polícia Federal. E segundo uma reportagem do UOL, a Polícia Federal vinculou, neste momento, a esposa do presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama, a esse gabinete do ódio em contas falsas. Essa vinculação foi dita pela Polícia Federal. Michele Bolsonaro e um assessor do Palácio do Planalto, pertencente ao chamado Gabinete do Ódio, usavam as contas falsas para disseminar mensagens. A medida faz parte do inquérito aberto para investigar os atos antidemocráticos, como aconteceu em abril do ano passado. Na investigação, os policiais escreveram uma hipótese criminal, segundo a qual, para obter vantagens político-partidárias. O próprio presidente Bolsonaro e seus 3 filhos parlamentares mobilizaram redes sociais para incitar parcela da população, justamente em meados de 2018 e 2020. Na relação, a mulher de Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro, é listada pela Polícia Federal como a esposa dele, o proprietário das contas Bolsonareals no Instagram. E o Josias está aqui acompanhando também essa reportagem, está vendo aí até os detalhes dessa reportagem publicada agora há pouco no UOL, Josias. É grave essa situação, né? É muito grave. Nós estamos diante do seguinte caso, Fábio. Esse inquérito foi aberto a pedido do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. De repente, o Augusto Aras se desinteressou desse inquérito. Ele abriu numa ocasião em que o presidente estava muito ativo, participando de manifestações antidemocráticas. Houve uma delas em que ele fez um discurso muito acirrado, muito ácido, na frente do quartel-general do Exército, em Brasília. E, embora ele não tenha feito menção a fechamento de Congresso, fechamento do Supremo, as faixas todas que ornamentavam a manifestação pediam isso. Pediam regime militar com Bolsonaro à frente, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. Chegou a um ponto que foi necessário abrir um procedimento, um inquérito, até para saber quem é que financia isso tudo, né? E, nesse intervalo, o Facebook fez uma auditoria nas contas vinculadas ao gabinete do presidente, assessores do Palácio do Planalto, sobretudo um assessor chamado Tércio Arnaud Tomás, que é um assessor que acompanha o Bolsonaro desde a campanha, depois foi acomodado lá no Palácio do Planalto, e a função desse personagem é abastecer as redes sociais com mensagens de ódio, mensagens contra adversários do governo e difundindo essas mágicas que o governo às vezes adota, no caso da pandemia, por exemplo, tratamento precoce, cloroquina. Então, todas essas mensagens que o presidente desejava difundir pelas redes sociais, esse Tércio Arnaud, ele meio que centralizava. E aí, o papel desse personagem é muito ativo e ele é ligado, ele tem um vínculo forte com o vereador, que eu chamo de vereador federal, porque ele passa mais tempo em Brasília do que no Rio de Janeiro, embora tenha sido eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro. Ele dá expediente ali no Palácio do Planalto, muito frequentemente. E o Carlos Bolsonaro, o filho do presidente, ele é muito ligado a esse Tércio Arnaud Tomás. E o que se verificou nesta investigação é que esse Tércio e os personagens a ele vinculados, os próprios filhos do presidente, eles abasteciam essa rede de sites, de endereços tóxicos na internet de vários lugares, da casa do presidente, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, do Palácio do Planalto, dos gabinetes na Câmara. Então, é nesse contexto que aparece o nome da primeira-dama Michele Bolsonaro. Eu tenho dificuldade para ver a dona Michele atrás de um computador fazendo mensagens de ódio, difundindo. Quero crer, isso uma investigação teria que esclarecer, que uma máquina dela, uma conta vinculada a ela tenha sido utilizada por outras pessoas, né? Mas o que é mais curioso aqui, como eu dizia no início, é o desinteresse do Procurador-Geral da República. De repente,
o Augusto Aras não quer mais investigar, diz que não há mais razões para investigar, pede o arquivamento. O que fez o relator deste caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes? Ele abriu o sigilo, ele quebrou o sigilo do processo. Isso está vindo agora à tona. E é muito constrangedora a posição do Augusto Aras, porque fica nítido, fica claro que há o que investigar, a polícia pediu para investigar, apresentou os indícios que precisam ser melhor elucidados, deu todas as indicações do que precisa ser investigado e o procurador quer arquivar. Então, agora nós estamos na expectativa de ver qual será a posição do ministro Alexandre de Moraes. Eu imagino que o ministro, tendo quebrado esse sigilo, ele provoca um constrangimento tão grande que não é possível que ele aceite a recomendação da Procuradoria-Geral da República para arquivar. Nós precisamos ir adiante nesse inquérito. Aliás, ontem, em entrevista aqui no UOL, o ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ele falou, de certa maneira, de que mandou fazer uma investigação ali paralela e que pelo menos 30 das pessoas que mais o atacavam eram robôs. E com ataques, justamente, ele não fez a acusação direta, mas dando a entender justamente os ataques que ele sofre relacionados ao Palácio. E que, isso é uma metodologia de trabalho dele, sabe, Fabíola? Todo mundo que sai do governo sai com um atrito com o presidente, sofre um bombardeio nas redes sociais. Ou que critica, né, Josias? Não só o que exatamente. sai, o que critica, ou o jornalista que faz o papel de jornalismo mesmo. Isso não mudou, né? Isso não mudou, a despeito de toda essa investigação, isso continua, é um modus operandi deles, é a forma como eles operam, né? E isso vem desde a campanha, o governo assumiu e continuou, nós temos aquelas reportagens que foram feitas pela Folha de São Paulo, pela Patrícia Campos Melo, que mostram que o governo, na campanha, o candidato Bolsonaro utilizou um esquema de WhatsApp, que era baseado nessa difusão de mensagens de ódio, né? E que isso se transportou da campanha para o governo e sobrevive. O esquema sobrevive até hoje. Por isso eu acho que é muito crucial que essa investigação seja levada adiante, porque isso custa dinheiro, é preciso saber de onde vem o dinheiro. E eu, como contribuinte, não me sinto à vontade de saber que há um assessor no Palácio do Planalto pago com recursos públicos, recurso do contribuinte brasileiro, para fazer esse tipo de trabalho sujo. Não me parece ser uma atividade que seja razoável para que um assessor do presidente da República faça. Então, um assessor que vira a maçaneta do gabinete do presidente a hora que bem entende e tal, remunerado, como dissemos, com o dinheiro do contribuinte, fazendo esse tipo de campanha de ódio, não me parece razoável. Acho essencial que essa investigação avance. Bom, a gente fez aí abrimos um parêntese na CPI.